A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. No livro de Lucas, capítulo 15, verso do 11 ao 13, diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve hoje pela manhã, pela rádio regional, ou você que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube. Essa palavra talvez seja um dos maiores clássicos do Evangelho, porque narra a trajetória do filho pródigo. E aqui a gente poderia fazer algumas análises, algumas comparações com aquilo que aconteceu com esse rapaz e aquilo que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Havia um homem, provavelmente muito rico, muito próspero, porque ele tinha fazenda, tinha posses, tinha bens. E esse homem tinha 2 filhos. E um dos filhos achou que aquela vida, aquela condição a qual o pai havia criado até aquele momento, não era suficiente para ele satisfazer as suas necessidades, satisfazer as suas intenções e os seus desejos. Então ele pediu para o pai: olha, reparte aí a parte que me cabe, me dá aquilo que eu tenho por direito, que eu quero aproveitar, eu quero usar a minha parte da melhor maneira possível. E aí esse jovem pegou tudo aquilo que lhe pertencia, segundo a divisão do pai, e foi. E o que é curioso, que enquanto esse jovem tinha dinheiro, enquanto ele tinha as posses da herança a qual havia recebido, prematuramente, ele foi para o mundo, encontrou, fez muitos amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha colegas para sentar às mesas, para comer, beber, fartar. Com certeza também ele tinha muitas mulheres, muitos se interessavam pela riqueza a qual ele tinha. Mas com o passar do tempo, esse rapaz foi perdendo o dinheiro, porque simplesmente ele recebeu uma herança. Ele não teve a sabedoria de cuidar dessa herança a qual recebeu, preservar para que ele pudesse viver bem. Ele foi gastando, como diz a palavra, dissolutamente. Ele foi gastando com coisas que não teriam valor, algo insignificante. Chegou ao ponto de perder tudo. E quando ele perdeu toda a sua riqueza material, ele também perdeu aquelas pessoas que se aproximavam dele para desfrutar dos benefícios do dinheiro, para desfrutar dos banquetes que ele fazia e oferecia aos seus supostos colegas. E ele ficou tão pobre, diz a palavra, que ele teve que pedir emprego, trabalhar de empregado na fazenda dos outros. E chegou ao ponto de ter que dividir o coxo com os porcos para ter o que comer. E quando ele estava nessa condição, pobre, sujo, compartilhando do coxo o alimento juntamente com os porcos, ele começou a pensar naquilo que ele tinha lá na casa dele. Ele começou a pensar que quando ele era um morador da casa do seu pai, ele comia do bom e do melhor, ele tinha as melhores roupas, ele tinha abundância e ele era servido. E aí ele caiu no arrependimento muito grande, porque ele se arrependeu da atitude que ele cometeu, ele se arrependeu daquilo que ele fez, porque ele percebeu que a escolha dele foi errada. E o tempo e as circunstâncias da vida mostraram como ele havia errado. Mas ali tomou uma decisão muito corajosa. Ele falou assim: olha, eu vou voltar lá para a casa do meu pai, eu vou voltar lá para a terra do meu pai, eu vou me humilhar na presença dele, vou pedir que ele me aceite do jeito que eu estou, e eu quero ser um empregado dele, eu quero trabalhar juntamente com ele, porque os empregados do meu pai, eles têm uma condição de vida melhor da condição que eu tenho hoje. E esse rapaz voltou para a terra do seu pai. E diz a palavra que quando o pai de longe avistou o filho, mesmo estando sujo, o pai rapidamente o reconheceu, por conta de conhecê-lo, o jeito de andar, os passos, talvez os ruídos, os sonidos que ele provocava.
E aí o pai correu ao encontro. E aí quando ele correu ao encontro, o filho rapidamente diz assim: olha, pai, pequei contra o Senhor e contra os céus. Mas o pai abraçou o filho, ficou feliz e pediu que levassem ele para que ele pudesse tomar um banho, para que ele pudesse trocar de roupas, e pediu que fosse feita uma grande festa, porque havia retomado, havia a oportunidade novamente de ter o filho a qual tanto amava e que por uma razão, por uma escolha pessoal, decidira partir. Nós paramos por aqui nessa mensagem, mas queremos fazer algumas reflexões quanto à sua vida em relação a essa mensagem. Muitas vezes, a casa do Pai representa a nossa condição espiritual, a nossa condição de estar na presença de Deus, de estar debaixo da autoridade de Deus e ter que obedecer todos os mandamentos, os valores que Deus passa para nós. Temos que obedecer aquilo que é justo, que é reto, os valores que a Bíblia nos ensina: ser honesto, ser digno, ser uma pessoa fiel aos seus relacionamentos amorosos, ser amoroso em relação aos filhos, ser misericordioso com relação às pessoas, amar até mesmo os nossos inimigos. Tudo isso são valores que estão no reino dos céus e que Deus deseja que nós pratiquemos aqui nessa terra. Então, quando nós estamos debaixo da mão de Deus, nós automaticamente sentimos prazer em fazer todas essas ações. E quando nós decidimos caminhar com as nossas próprias pernas, achar que a herança que Deus nos deixou aqui, mesmo que pareça ser muito rígida, e tentamos buscar outras alternativas em outros lugares, em outras condições, nós corremos o risco de ter a mesma coisa que essas pessoas tiveram. Talvez, se nós olharmos essa condição no dia de hoje, nessa semana que a gente tem um feriado de carnaval, talvez muitos jovens que muitas vezes estiveram dentro da igreja acham que a diversão proporcionada, as festas, tudo aquilo que é colocado nesse momento é muito mais agradável do que aquilo que eles vivem dentro de uma igreja, dentro de uma relação espiritual. E aí eles vão. E aí até podem ter um momento de euforia, de satisfação, de prazer, de festividade e tudo mais. Mas infelizmente as consequências disso às vezes trazem dores terríveis para a família. Às vezes acontece do vício por conta das drogas, às vezes acontece uma gravidez que não foi planejada e ela acontece fortuitamente, e aí as pessoas, os jovens, se caem e percebem que as escolhas que eles fizeram não foram as melhores, e aí eles começam a padecer dessas condições. Só que isso também se aplica às pessoas também mais vividas, mais experientes, que quando abandonam muitas vezes a casa, a palavra de Deus, para viver de acordo com seus princípios, as condições também podem ser tristes em relação à vivência e podem estar muitas vezes infelizes, abandonados, sozinhos e ninguém para parar. Mas o que essa palavra nos revela, que é grandiosa, é o amor do Pai. Então esse homem que dividiu a herança para com seu filho representa a presença de Deus e mostra que Deus, na condição de nosso Pai, sempre estará de braços abertos para nos receber novamente. Não importa aquilo que você fez, não importa na condição que você está, mas o seu arrependimento, o seu reconhecimento quanto à grandeza do nosso Pai Celestial de Deus é motivo suficiente para você confessar com todo o seu coração: eu fiz a escolha errada, as minhas atitudes não foram as corretas, mas eu desejo voltar para a casa do Pai, eu desejo reencontrar o meu Pai, porque eu tenho a certeza que Ele estará de braços abertos para me abraçar, para me perdoar, colocar vestes novas e eu poder seguir a minha vida debaixo da sua graça, dentro da sua casa. Essa é a palavra dessa manhã para todos nós, que nós possamos ter a certeza que Deus é um Pai de amor e esse amor é manifesto pela grande e infinita misericórdia. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.